Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Real Semanal do Mercado. Eu vou vir aqui toda sexta-feira ou sábado trazendo o fechamento do mercado com todas as informações mais importantes, falando do mercado de metais preciosos, de ações, juros globais, todas as notícias que puderem ser importantes, principalmente para o mercado de metais, que vai estar sendo postado todos os sábados com essas informações que todo mundo precisa saber que investe no mercado de metais preciosos e tem algum interesse em acompanhar mais a fundo. Então, primeiramente, as notícias do Brasil. Não teve tantos dados assim, teve alguns dados de varejo, vendas do varejo vieram acima do esperado, a inflação também acabou vindo um pouco acima do esperado. No início da semana a bolsa sofreu um pouco, porém agora, ontem e hoje, quinta e sexta-feira, ela conseguiu dar uma subida bem relevante, principalmente com dados internos de vendas do varejo que vieram acima do esperado, e a bolsa lá fora começou a parar de cair, que estava sendo um desespero. Vou comentar agora mais à frente. Tivemos vários dados da economia japonesa desacelerando de maneira muito forte, e eles já com um juro um pouco apertado há bastante tempo, em que começou a subir um juro que antigamente era praticamente zero, a gente consegue ver que o juro japonês subiu muito forte, principalmente desde o final de 2024, causando essa alta muito expressiva do patamar de juros deles, que com a dívida atual do Japão é praticamente impagável, né? Para não dizer que realmente é impagável. Então, esses dados japoneses de inflação alta com depressão econômica fazem esse juro subir muito, porque a questão fiscal do Japão é totalmente insustentável nesse patamar de juros. E a gente conseguiu ver vários dados de inflação dos Estados Unidos que começaram a sair um pouquinho abaixo agora do que estava sendo a expectativa do mercado, porém as expectativas futuras da população em geral vieram muito acima do esperado. Então as pessoas talvez acham que a questão das tarifas vai começar a afetar o preço dos produtos, o que até é bem provável. E a gente consegue ver aqui no gráfico do SP500 que vem uma queda muito forte já desde o dia 20 de fevereiro. Eu até comentei em alguns vídeos aqui que esse momento do início de março é bem perigoso para os mercados. Então, até fiz algumas operações aqui, mas o mercado caiu bastante. Mas está chegando em um ponto que talvez não consiga ter mais tanta continuação de queda. Então, talvez tenha sido criado um fundo. Claro, pode ser que continue caindo, mas acredito que vai ter um suspiro aqui ao longo da semana que vem. Mas voltar para esse topo em 6.100 pontos, 6.000, quase 200 pontos no SP500 é muito improvável, considerando todas as questões de tarifas, ruídos econômicos que estão sendo causados aí nos Estados Unidos, a bolsa continua muito perigosa. E olhando para esse gráfico, a gente vê o quão impressionante é o tamanho da queda, em que basicamente tudo de setembro até fevereiro, vários meses de alta, foram totalmente apagados em menos de um mês. Um movimento muito acelerado de queda que a gente não tinha visto desde 2020. E enquanto isso, o ouro e a prata, eles vêm muito forte nesses últimos dias, principalmente depois que caiu a bolsa e continuou caindo, a prata simplesmente disparou e o ouro também, fazendo um novo topo histórico aqui nos US$ 3.000, valor nunca antes visto, né? A gente viu por poucas horas aqui no dia de hoje o ouro acima de US$ 3.000 por aqui, praticamente uns 15 minutos acima de US$ 3.000 nessa pontinha, e aí deu uma recuada, mas ainda quase no patamar dos 3.000, 2.984, que é um valor extremamente alto. Quem tem ouro aí está bastante feliz com esse movimento de alta. É importante comentar também, aqui na tela eu coloquei um gráfico que explica todas as entregas de ouro ao longo dos meses. Então, cada uma dessas linhas é um mês de entregas de ouro na COMEX, que é nos Estados Unidos, a maior bolsa de ouro do mundo. Eles têm aí nesse gráfico, em cada mês, o volume de entregas de metal físico em depósitos da COMEX. Então, o mês de março está sendo totalmente fora da curva, em que nenhum outro mês consegue chegar nem perto da velocidade que cresceu, principalmente no início do mês, e que continua acelerando. E na prática está acontecendo exatamente a mesma coisa. Vai bater novo recorde agora em março, e então os metais estão com uma demanda muito forte, e pode acontecer que essas tarifas realmente atrapalhem um pouco a manipulação do mercado por meio de todas essas bolsas de contratos futuros, porque realmente as pessoas estão pedindo o ouro físico. Então, é um pouco diferente da manipulação normal, porque dessa vez eles precisam encontrar o ouro, a prata de algum lugar. E a gente consegue ver também que tem um fundo de prata que se chama o PSLV. E tem um gráfico em que a gente consegue ver o total de shorts. O que são shorts, né? É quando alguém pega emprestado a cota de alguém, né, desse fundo, e vende no mercado por um preço. Ele recebe esse valor e aquela outra pessoa, na verdade, recebeu uma cota de um fundo que não é de quem vendeu para ela. Ele pegou emprestado e vendeu. E a gente consegue ver que não tinha quase nada, praticamente nada de shorts ao longo de todos os anos. Ficava sempre aqui nessa faixa bem baixa, com 100.000, 200.000 shorts. E desde o início do ano, principalmente aqui, ó, final de dezembro, começou a subir e está subindo de maneira muito expressiva. E o que que acontece? Quando essas pessoas, né, que enfim estão pegando esses contratos, vendendo,
contratos futuros de prata, o SLV, o PSLV, todos os fundos de prata, eles vendem o que eles não têm para conseguir segurar o preço. Só que o problema é se o preço continua subindo, que é exatamente o que aconteceu, todo mundo que vendeu algo que não tinha e aí começou a subir, foi contra eles, eles começam a ficar desesperados e eles têm que comprar. Então a gente vê esse tipo de movimento de short squeeze, né? Esse aqui é um contrato da prata futuro, né? Um contrato futuro de prata. Ele está praticamente no topo aqui dos últimos 15 anos, né? Em US$ 35, que chegou no final de outubro de 2024, é um valor que não tinha sido atingido desde muitos anos atrás, lá em 2011, 2012, que foi quando teve a última alta da prata, e ele vem recuando desde então, e agora entrando para um patamar aí que a gente não via há mais de 15 anos. Então, é importante acompanhar, porque no momento em que a prata começa a ir no movimento contrário do restante das bolsas, em que aqui o SP500 está despencando, o Bitcoin despencando, todos esses outros ativos estão despencando, os metais preciosos estão subindo. Então, o que que acontece? Todo mundo agora olha o que está subindo, querem comprar o que está subindo, não querem comprar o que está caindo. Então, quanto mais os metais subirem, enquanto os outros ativos sofrem, os metais tendem a continuar subindo, ter mais empolgação ainda nesse mercado, exatamente por causa dos outros indo mal. A gente viu também um movimento bem expressivo durante a semana passada e até um pouco durante essa semana. Isso aqui é um gráfico do euro em relação ao dólar, em que teve bastante ruído com o Trump, tarifas, colocando tarifas, dizendo que vai colocar, né, tarifas lá na União Europeia, aí a União Europeia dizendo que vai botar tarifas no whisky, aí o Trump disse que vai botar tarifa no champanhe, que eles vão fazer champanhe nos Estados Unidos, o que é meio curioso, né, porque eles não podem fazer champanhe. Então, eles vão colocar esse monte de tarifas, começa essa guerra comercial e todo mundo fica com medo. E quando acontece medo, as pessoas querem segurança. O que é segurança? Metais preciosos e tesouros públicos, né? Títulos públicos, como por exemplo o título de 10 anos dos Estados Unidos, que ele deu uma caída, né? Quando o juro cai, significa que tem gente comprando o título, é inverso. Então essa queda aqui é muita demanda por títulos, toda a queda desde o início do ano, ali 13 de janeiro, que foi basicamente quando o Trump começou a dizer mais a fundo de tarifas, ele não era nem presidente, mas aí o juro começou a cair, que esse juro aqui é o juro mais importante do mundo, né? O juro de 10 anos dos Estados Unidos é a base para praticamente todos os juros do mundo, porque é teoricamente o juro de menor risco, né? O juro do maior país do mundo, maior mercado do mundo, o de mercado de títulos americanos. Só que todas essas conversas de tarifas e brigas entre a União Europeia e os Estados Unidos começam a causar uma demanda da União Europeia por equipamento bélico para conseguir se proteger. Só que o problema é que quando eles precisam de dinheiro para comprar equipamento bélico, eles precisam entrar em mais dívida. Se eles vão entrar em mais dívida, fica mais difícil deles pagarem a dívida, então quem vai emprestar dinheiro para eles pede mais juro. Foi isso que aconteceu principalmente na semana passada, aqui que deu esse grande pulo. Isso aqui é o juro de 10 anos da Alemanha, subiu um absurdo. Esse foi o maior dia de alta dos juros, praticamente de toda a União Europeia, da França, da Alemanha, da Inglaterra. Todos eles tiveram o maior aumento da história nesse dia 5 de março, que foi basicamente o dia ali que anunciaram que iam gastar não sei quantos centenas de bilhões com armamento para conseguir defender a guerra ali na Rússia, que eles não vai ter cessar-fogo. Todas essas notícias estão pesando no mercado. O dólar, incrivelmente, ele vem bem fraco, e principalmente por causa dos juros dos Estados Unidos que deram uma aliviada, e também por causa de todas as falas do Trump, do Scott Bessent, né, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Todos eles vêm tentando fazer o dólar ficar mais fraco, né? Eles dizem, não, o dólar tem que ser poderoso, mas na verdade, quanto mais fraco o dólar ficar, mais útil ele é. Porque se o dólar se valoriza muito, todas as dívidas em dólar começam a ficar muito difíceis de serem pagas. Então, para os Estados Unidos, é melhor que o dólar se desvalorize e que o juro deles caia. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Isso é muito bom para o Trump, porque eles precisam rolar essa dívida. Então, quanto mais baixo tiver o dólar e mais baixo tiver o juro, mais fácil eles conseguem rolar essa dívida com um prazo mais longo, né? Eles têm 10 trilhões de dívida para rolar esse ano, então isso pode ser um grande problema. Então, já desde o início, até desde antes de começar o mandato do Trump, eles já estão tentando fazer o juro cair muito. É muito importante isso aqui para os Estados Unidos. E antes de ir para a análise final dos preços, enfim, todas as movimentações da semana, eu gostaria que vocês deixassem um like aqui, se inscrevessem no canal e ativem o sininho, porque todo sábado a gente vai ter um vídeo de análise que eu vou participar aqui do canal da Real, para a gente conseguir trazer esses dados, essas informações de forma sucinta, para a gente não ficar tão longo, mas para conseguir acompanhar o que está acontecendo no mercado global sem ter que ficar ali todo dia olhando um monte de notícias que às vezes a gente não tem como acompanhar, porque essa é realmente a ideia do Trump.
Ele quer que tenha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente não consiga entender o que que realmente acontece. Então, às vezes, num dia aparece uma notícia, no outro dia é uma notícia ao contrário. Então, toda semana, no sábado, vai fechar o mercado. Eu vou trazer aqui essas informações e vou trazer também as cotações principais aqui do mercado, né? Como ouro, a prata, que eu vou falar agora. Mas aqui na descrição tem todos os links para conseguir comprar prata na Morgantes Metais, barras, moedas, enfim, tem estátuas, tudo que tem ali na Morgantes Metais para prata física e também a Real Capital. Tem também um link aqui na descrição para conseguir desconto ali nas taxas, usar o Pix de prata, prata em custódia. É muito interessante a Real aqui, vocês têm que criar conta, é gratuito, vale a pena conhecer. O aplicativo, as funcionalidades cada vez estão mais relevantes, aí, principalmente o Pix de prata foi a última que foi muito interessante. Então, para finalizar, aqui, mercado de ouro já vinha em alta, essa semana deu uma porrada, chegou aqui nesse topo histórico. A prata, ela já vinha forte, um pouco menos forte do que o ouro, estava um pouco difícil de subir, mas ao longo dessas últimas 2 semanas foi uma alta muito expressiva e contrário ao mercado, né? A gente consegue ver aqui no SP500 caindo e a prata subindo, totalmente inverso. Isso é um sinal normalmente muito ruim, porque significa que todo mundo está com medo, está vendendo bolsa, vendendo risco e comprando ativos de segurança. Não é aquele crash que tudo cai junto. É um crash em que cai os ativos de risco e os ativos de segurança estão recebendo essa demanda das vendas dos ativos de risco. Aqui a Nasdaq, a gente consegue ver também que estava caindo desesperadamente e sexta-feira teve essa alta relativamente expressiva. A Apple está atrapalhando bastante, que vem caindo muito forte a Apple. Ela estava segurando há um tempo, mas agora ela vem caindo brutalmente. Essa semana foi inacreditável essa queda. Os outros papéis já vinham caindo há mais tempo, como a Nvidia, a Microsoft, elas caíram um pouco antes e começaram a recuperar antes. A Apple está dando uma pesada bem importante, bem relevante nesse mercado dessa semana. A gente consegue ver que o VIX, né, o índice do medo de volatilidade, ele subiu bastante desde o final de fevereiro até segunda dessa semana, e aí começou a dar uma aliviada, a gente já voltou para um patamar um pouco mais razoável de 21, porém ainda muito alto, olhando para o histórico, que a gente estava aqui em 12, 13 por bastante tempo, a gente ainda está num patamar bem elevado de medo, né, de risco aqui no índice do VIX. E ainda para os juros, que a gente já deu uma pincelada, o juro de 10 anos nas últimas 2 semanas deu uma subida, mas muito pouco, ainda perto do que caiu. Porém, ainda olhando para médio e longo prazo, ele está num patamar que teve, né, desde 2022, 2023, nessa faixa dos 4 a 5%, que é um patamar muito alto para o tamanho da dívida dos Estados Unidos. Juro alemão, a gente consegue ver aqui também, né, que eu já tinha mostrado que ele realmente deu esse pulo e está se mantendo nesses valores altos, então não está aliviando, não é muito bom isso que está acontecendo. O juro do Japão disparando, tem até o juro de 30 anos do Japão, que está muito impressionante o que ele fez nesses últimos 10 dias. Essa alta aqui é uma das maiores altas desde que teve ali toda a treta de 2024, que a gente viu que culminou em agosto, né, que teve o crash lá do Japão, todo mundo se desesperou por um dia, mas dessa vez está um pouco mais calmo, né? Não é um grande pulo, mas sim essa subida gradual que, de certa forma, é pior dos mercados. A gente consegue ver que o juro da França também subiu demais, maior patamar, praticamente tirando aqui esse topo em outubro de 23, é o maior patamar em muitos e muitos e muitos anos, praticamente em décadas, né? A gente está num juro bem alto aqui para a França, também um país bastante endividado, e a Inglaterra, que já vem muito mal, o juro deles já vinha alto, eles tiveram vários problemas ali em 2022, que foi quando o momento Liz Truss, eles chamam, e a gente está em patamares mais altos do que aquela catástrofe que aconteceu ali em 2022 na governança do Reino Unido. Eles estão com muitos problemas de dívida, de arrecadação, questão da manufatura deles só cai, né? Eles não produzem mais nada industrial praticamente, é só sistema financeiro, e eles já vêm numa recessão de manufatura há um longo período e cada vez pior, com esse juro aqui cada vez se acentuando mais. Aí a gente tem o Bitcoin, caiu bastante nas últimas semanas, nos últimos meses, desde o dia 20 de janeiro, que foi quando o Trump entrou, foi literalmente o topo, né? O famoso Buy the Rumors, Tell the News. Quando o Trump virou presidente, fez do topo aqui em 109 mil e desde então só caiu. Essa semana até que deu uma recuperada, ele se sofreu bastante ali no domingo, né? Antes de abrir o mercado, na segunda-feira, o Bitcoin já estava caindo muito forte, foi o pior dia, caiu 6,5%. O mercado, quando abriu na segunda, meio que foi no embalo do Bitcoin e continuou caindo, e o Bitcoin até que se segurou razoavelmente perto do que aconteceu com as bolsas. Já o petróleo, nessa semana, ele ficou bem de lado, né? A gente veio uma queda bem forte desde dia 15 de janeiro, que é outra coisa que o Trump precisa muito, o preço do petróleo caindo ajuda a inflação, eles conseguem baixar os juros e melhorar a situação da dívida americana.
Então, petróleo caindo ajuda o Trump, mas essa semana ele deu uma segurada porque realmente já tinha caído muito. A gente está em patamares aqui de mínimas de muitos e muitos anos, né? Antes da guerra da Rússia, aqui em 2021, janeiro, março, abril de 2021, foi a última vez que a gente esteve abaixo desse valor aqui de 60 e poucos dólares, né? Que foi quando estava todo o crash aqui da crise sanitária. Então, a gente tem aqui um petróleo relativamente barato, que eles ainda vão com certeza querer que caia mais, porém, acho que pode estar meio esticado no movimento de baixa. Seria bom voltar para essa faixa entre essas duas linhas aqui, de 73 a 71 dólares, para poder talvez voltar um movimento de queda, a não ser que seja um cisne negro, né, algum desastre que realmente cause um crash mais generalizado. E essa semana foi meio curioso o que aconteceu com o setor de bancos, né? Esse aqui é o ETF de financials. Então não é só bancos, tem a BlackRock, tem Visa, Mastercard, todas essas empresas financeiras estão aqui dentro. E essa queda desde o dia 13 de março é muito expressiva. Isso aqui para banco, setor financeiro cair 10% em poucos dias é brutal. A gente consegue ver todos os bancos sofreram aqui, Citibank, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, UBS, todos caindo. O BS até não caiu tanto, não é um banco americano, os americanos sofreram mais. Então, Deutsche Bank subindo. Então, a gente vê que os bancos americanos estão fracos e os bancos europeus um pouco mais fortes. A gente viu aqui o ETF de comida, né? Agriculture ETF, tem todos os tipos de commodities agrícolas. Ele caiu bem forte desde a metade de fevereiro, mas essa semana deu uma recuperada leve, mas nada muito expressivo. Além disso, a gente viu aqui também o cobre, que ele já vem num movimento de alta bem expressivo aqui desde o início do ano, bem na virada do ano aqui em janeiro fez fundo, e aí vem subindo muito. A gente consegue ver que ele estava aqui em 4 dólares e agora já está quase 5 dólares. Então, 24% de alta no cobre em menos de 3 meses aqui é muito importante. E essa semana não foi diferente. Ele acompanhou o ouro, acompanhou a prata. O cobre ele está muito correlacionado com os metais preciosos, né? O cobre, de certa forma, ele foi um metal monetário por muito tempo, mas hoje ele é mais industrial. O minério de ferro aqui, ele tinha dado uma caída, mas não aconteceu muita coisa. Gás natural também, ele tinha dado uma subida muito importante aqui, mas agora deu uma recuada. Isso é bom para os europeus, né, que precisam muito do gás para gerar energia. E por último, um movimento bem expressivo nas mineradoras de prata e de ouro. A gente conseguiu ver principalmente aqui na terça-feira, que foi quando explodiu tudo, deu um absurdo de movimento de alta em todas as mineradoras nesse mesmo dia. Então aqui ouro, prata, todas essas aqui são mineradoras. A gente conseguiu ver um movimento bem expressivo. E aqui o Russell 2000, que é o fundo, né, que tem as 2.000 maiores ações dos Estados Unidos. Ele caiu muito, muito forte, mas até não tão forte quanto o SP 500 e Nasdaq. Eles caíram mais, o que é um pouco curioso, porque teoricamente o Russell é o que cai mais em movimentos de queda. Mas dessa vez não foi dessa forma. Para o episódio de hoje é isso. Semana que vem, no sábado, vai ter outro vídeo, então coloquem o sininho para não perder, que vocês vão conseguir acompanhar tudo que está acontecendo no mercado com um vídeo curto de 15, talvez 20 minutos no máximo, e estar informado do que acontece no mercado de metais preciosos e também no mercado global em geral, que acaba afetando também os metais. Um abraço.